Fala galerinha, Vitor Mongelli na voz, começando mais um episódio aí do Aurax Podcast. Hoje a gente tá com uma pessoa muito especial, Alisson Quaresma, como você quer que chame você? Nossa, tem vários nomes, né? Mas pode só chamar Alisson. Mano, gratificante receber você aqui no Aurax com a gente. Eu que fico feliz, irmão. Confesso que faz tempo que eu queria chamar você. Tava esperando o momento certo. Se apresenta um pouco pro pessoal aí. Fala galera, boa noite a todos, eu sou o Alisson, é um prazer estar aqui com o Vitor, com o Felipe, com o D, com a galera aqui, passar um pouquinho da minha história, da minha conversão, da minha caminhada com Jesus, né, liderança com jovens, tem bastante coisa, futebol, então vai ser um prazer estar aqui passando um pouquinho da minha história, da minha experiência para esses caras que são extraordinários, são bênçãos e vai crescer muito mais ainda em nome de Jesus. E tamo aí, vamos aí, Vitinho. Top, mano. Mano, muitos jovens hoje conhecem você na igreja. Sim. Lá. Você virou uma referência hoje. Sim. Pregador também, né? Eu vejo muito prega. Pregando lá. Cara, mas assim, antes de você conhecer Jesus, de você ter um encontro com ele, como que era a vida do Alisson? O que o Alisson fazia? A gente já começa a minha vida, antes da minha conversão, era futebol, né? Só ficava atrás de futebol. Bem novinho ainda... Ficava atrás com meu pai atrás de cavalo, para lá e para cá, aí estudava, treinava, mas antes da minha conversão era futebol. Eu queria ser jogador e vai nessa caminhada de futebol, de treina, vai para lá, vai para cá. E também não fui aquele jovem rebelde que ficava atrás de bebida, de droga. Eu fui sempre um jovem bem tranquilo, bem na minha. Graças a Deus não entrei por esse caminho e Deus foi me abençoando durante essa caminhada, até eu ter um encontro com Jesus, até eu passar pelo encontro, até eu abrir minha célula, foi mais futebol. Futebol, eu era bem mulherengo também, mulherengo, e eu namorei bastante também, mas a minha caminhada antes da minha conversão foi isso, futebol, namorar... E um cara tranquilo, sempre tranquilo, sabendo o que é o bem, o que é o mal, já tinha uma certa noção, bem antes da minha conversão. Legal, mano. Qual que era a sua visão, mano, sobre Deus e sobre a igreja, antes de você ir em uma, claro? Sim, legal a pergunta. O que você pensava assim, igreja é isso, igreja é aquilo? Sim, eu não frequentava muito a igreja, né? Tanto que eu comecei a minha conversão através da célula. Eu falo pro pessoal, pros jovens, que eu só ia na célula, não ia pra igreja. Eu gostava de ir na célula. Eu gostava de ir na célula. Então eu não tinha uma noção como era a igreja, como eram os departamentos, culto de jovens, culto de domingo, então eu não sabia como que era, entendeu? Mas eu tinha uma expectativa, eu tinha minha fé em Deus, não tinha muito conhecimento, mas a minha célula me ajudou bastante. Na célula eu ficava mais à vontade, ia lá de chinelo, de bermuda, então eu gostava de ir na célula. Eu ia lá, trocava ideia, comia uma pipoca depois... um cachorro quente. Então a célula foi o primeiro passo ali do contato com a palavra. Foi o primeiro encontro que você teve assim com Deus, assim, sim, antes de você ir na igreja. Depois, foi bem antes de eu vir para a igreja. Eu só ia na célula. Tanto que o meu líder falava assim, você só vai na célula. Você não vai na igreja? Fala, eu gosto da célula. A célula é a porta da entrada. A célula é a porta da entrada. E muita gente, cara, gosta mais da célula do que na igreja. Mais da célula do que na igreja. É que não eu disse, Vitor. Na célula a gente fica bem à vontade, né? Porque na célula você pode trocar ideias, você pode conversar, você pode tirar suas dúvidas. Pode desabafar, contar seus problemas. Aí lá o líder vai estar te explicando, vai estar te conduzindo. Agora na igreja não, né? Na igreja é bem mais regrado, palavra, louvor, oferta. Então você não pode muito ficar debatendo ali com o pregador, com o pastor. Então é totalmente diferente. Por isso que muita gente gosta de ir na célula. Legal, mano. Depois da sua conversão, mano. Sim. Depois da sua conversão, você começou a pegar firme na igreja. Mano, o que mudou na sua vida, assim? Você acha que mudou bastante coisa? Do Alisson lá atrás pra hoje? O que mudou, mano? Mudou bastante. Depois que eu vim pra célula, comecei a vir pra igreja, depois que eu batizei lá em 2014... E aí eu decidi mudar mesmo, né? Eu passei pelo encontro, aí eu decidi mudar. Falar, não, eu vou entregar minha vida para Jesus. E os meus pensamentos, a minha caminhada começou a mudar, né? Eu falei, poxa, eu preciso honrar os meus pais. Sim, poxa, eu preciso ser um filho melhor.
poxa, eu preciso correr atrás dos meus sonhos, porque ainda eu estava correndo atrás do sonho de ser jogador de futebol, Legal. de buscar algo melhor para minha família. Então foi mudando, Jesus foi me transformando e eu fui caminhando na palavra. Fui caminhando na palavra, fui aprendendo bastante com os líderes que eu tinha na época. E aí você vê que depois que eu abri a célula, aí eu decidi abrir a minha célula, que foi uma experiência nova, ali começou a mudar tudo, né? Ali começou a ter o orgulho da minha mãe, o orgulho do meu pai, vendo eu pregar a palavra, vendo eu buscar a Deus, vendo jovens sendo transformados através da minha célula, e eu vi que ali, eu falei, poxa, a palavra muda mesmo, e a palavra traz algo diferente. Legal. Então, foi esse o início da minha caminhada, na célula, e depois eu abri minha célula. Mano, mas uma coisa, assim, que eu vejo, cara, que no começo, mano, é muito difícil. Sim. Porque eu creio que você teve que abrir mão de muita coisa teve que renunciar bastante coisa, né, pra você conseguir permanecer, mano, na presença de Deus. A gente sabe que é difícil, mano, permanecer. Sim. Porque muitas das vezes você tem que abrir mão de amizade, abrir mão dos seus sonhos, muitas das vezes, pra seguir os sonhos de Deus. Você abriu mão, mano? Do que você abriu mão, assim, pra falar, vou ter que abrir mão de amigo, vou ter que abrir mão de rolê, vou ter que abrir mão das minhas vontades pra fazer a vontade de Deus? É normal. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que fazer algumas renúncias, não adianta. Então, amizades que antigamente você ia pro bar, ia pra bagunça, você não vai mais estar junto com essas pessoas. Vai ter que renunciar, porque agora você tá servindo a Deus, você tá buscando a Deus. Então eu fui renunciando, falei, galera, eu vou buscar Deus, vou fazer minha célula, quem quiser estar comigo, amém, quem não tiver, não posso fazer nada. Sim. Aí vai definir a verdadeira amizade, né? Aqueles que só estavam contigo no meio, na hora da bagunça, mas quando você fala, não, eu vou mudar, eu quero buscar Deus, e não tá. Seus amigos aceitou isso com naturalidade, falou, você tá no caminho certo. Sim, muitos apoiaram, continuam nesse caminho, mas muitos também que eu tinha uma boa amizade, vazaram, abandonaram. Mano. Entendeu? Então faz parte, é normal, é renúncia, você vai seguir a Deus. Muitos vão estar, muitos não vão te abandonar. Legal, mano. Mano, uma das coisas que derruba o jovem na igreja é o relacionamento. Sim, eu ia até falar isso. Não tem como não falar de relacionamento, ainda mais quando a gente é jovem, né? Sim. A gente... Mano, quais foram as suas experiências, assim, relacionamentos que você teve, assim, que você fala, pô, não era da vontade de Deus, não tinha chegado a hora. Mano, qual que foi a experiência que você teve, assim, um relacionamento que você falou assim, não, mano, eu me frustrei muito nisso porque eu errei nisso. Uhum. Você errou, mano, em algumas coisas, assim? Sim, eu tive... Nossa, eu namorei, eu falo pros jovens, os jovens vêm trocar ideia comigo, né? Pô, você namorou? Como que foi antes de casar? Eu falei, eu namorei bastante. Fui um cara bem namorador. Não sei se você lembra. Eu lembro, pô. Eu namorei bastante. Na época de escola. Eu namorei 2 meninas bem antes de vir pra igreja, né? Então era um namoro normal, mundano. E depois eu tive um namoro na igreja mesmo. Que aí eu namorei uns 3 anos ali, firme, forte. Só que é aquilo. Chega um tempo que você vai tendo um relacionamento, não vai dando certo. A pessoa começa a ter outras atitudes, outras ideias, não vai se encaixando. Você também já não tá levando certinho, você fica andando meio que no erro, vai se afastando, você vai se esfriando. E esse fim de namoro foi o ponto certo para eu continuar buscando a Deus. Eu sempre falo para os jovens, né? Que a pessoa largou de mim. E eu fiquei muito frustrado, quase entrei em depressão, deu crise de ansiedade. Eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? Eu já liderando célula, eu já tinha uma certa influência na igreja. Eu falei, e agora? O que eu faço? E graças a Deus, eu falei, não, eu vou focar em Cristo, eu vou continuar minha caminhada. Se ela não quiser continuar a caminhada dela, eu vou continuar a minha. O importante é que o foco é Deus. Eu não vou abandonar a Deus por causa de um relacionamento. E eu decidi, eu falei, não, eu vou continuar e Deus vai me honrar. Aí fala pra você, Vitinho, foi fácil? Não, foi difícil. Porque a pessoa saiu da igreja e abandonou. Ela saiu. Então ela ia curtir festa, ela curtia isso, ia curtir aquilo. E eu ficava com o coração desesperado. Falando, mano, não, às vezes quando você gosta, mano. Não adianta. Namorou 3 anos, então tem um sentimento.
Mas eu falei, não, Deus vai me honrar na frente. Deus vai me honrar, não é o propósito de Deus, não era pra ser de Deus. E Deus me honrou, entendeu? Até que colocou a vitória na minha vida. Graças E a aí a Deus. gente começou a ter um relacionamento tal, até que a gente, não, vamos casar, casamos certinho na igreja, tudo certo, hoje estamos casados. Da hora. Mas você vê que se eu falo assim, poxa, largamos, vou abandonar a igreja, vou abandonar a célula, vou abandonar tudo, não quero mais igreja. Hoje eu não estaria casado, hoje eu não seria líder de jovens, hoje eu estaria aí, jogado, entendeu? Então a questão dos jovens é essa questão, o relacionamento. Vai ver os jovens estão na igreja, estão firmão, estão ali fazendo as obras, a obra de Deus, mas quando larga, acontece alguma coisa, sempre um abandona Deus. Fala, eu não vou lá porque eu vou ver a pessoa, eu vou lá, não vou lá porque eu não quero ver ele, porque ele magoou eu, ele fez isso. Nós que é jovem, mano, pelo menos na minha época, quando eu comecei na igreja, na Sim. verdade, né? A gente sempre vai por um interesse. Uhum. Antes de conhecer Jesus, pô, eu fui por causa do futebol. Eu fui do futebol. Eu creio que você foi por causa do futebol, tinha Sim. jogo. E querendo ou não, as pessoas ficavam no pé, vai na igreja hoje, hein? Sim. Pô, futebol só não dá, hein? Vai na igreja. Mano, muitos jovens vai hoje na igreja por causa de mulher, assim, querendo ou não. Sim, tem jovem, bastante. assim, que se interessa na menininha lá. É lógico que isso é um passo, né? Uhum. E outros vai porque a mãe e o pai força. E querendo ou não, mano, eles indo na igreja desse jeito aí, uma hora eles vão ter um encontro com Uma Deus. hora, ia falar isso, uma hora vai, Deus Você ali vai pegar. Você vai estar ali no futebol ali, você vai um culto uma semana sim, uma não, mas quando Deus pega, irmão. Sim, eu lembro que eu comecei, eu fui pra igreja por causa do futebol, né? O pessoal, não, você joga demais, você precisa ir pro futebol, tal, da igreja, e comecei através do futebol. Aí eu fui indo, aí você vai, você vê que tem umas menininhas pá, tal, aí você Sim. começa a ter um interesse, é igual você falou. Então vai por interesse, mas por uma interesse. hora você tem um encontro com Jesus, uma hora Deus te pega ali Uma e hora algo você muda a acontece. mentalidade. Uma né? hora você muda a mentalidade, foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Mas os jovens, muitas das vezes, vêm por causa dessa preocupação. E aí, muitas das vezes, se frustra nisso. Porque a menina não deu moral pra Eu mim. esperava que Porque fulano não falou comigo. Falou Fulano comigo. não abandonou. Então eu vou sair dessa igreja e vou pra outra igreja. Aí ela ela vai- cumprimentou eu na porta. Aí vai pra outra igreja, porque a menina deixou. Aí vai pra outra igreja, é a mesma coisa. Entendeu? Aí ele não para, vai pra outra igreja, na hora que você vê, ele abandona tudo. Sim. Ele não consegue se manter. E eu falo por mim, mano, eu não tô indo na igreja, não preciso mentir pra ninguém, todo mundo me conhece. E eu não escondo isso de ninguém também. Uhum. Muitas das vezes, mano, a gente acaba tendo bastante decepção dentro da igreja. Sim, demais. E se a nossa fé não estiver estruturada em Deus, a gente acaba caindo. Foi o que aconteceu comigo. Sim. E, mano, como que você lidar hoje com os jovens, mano? Porque, querendo ou não, a gente vive num tempo, mano, de crise de ansiedade, Demais. síndrome do pânico, pessoas querendo tirar sua própria vida que não aguenta mais, pessoas sem esperança de Sim. viver. Mano, como que você lidar com isso? Porque eu creio que você, por ser líder, mano, muitas pessoas te pedem conselho, Uhum. te pedem ajuda, mano. Como que você age nesse momento, assim? Eu peço muita sabedoria a Deus, Vitor. Muita sabedoria a Deus pra me colocar as palavras certas, pra mim a tentar ajudar da melhor forma o jovem. O jovem chega na igreja, muitos jovens chegam com crise de ansiedade, como você falou, depressão, porque não deu certo o relacionamento, porque tava na bebida, tava na droga, e eles chegam querendo algo, querendo uma ajuda. Então eles querem atenção. Então eu, como líder, eu tenho que dar toda a atenção, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar por aquela vida, eu tenho que fazer algo diferente que é para que ele possa ser acolhido. Porque muitos jovens vai na igreja, chega com todos esses sintomas, e aí não tem a atenção do líder, não tem a atenção de alguém, eles falam, poxa, eu vim aqui na igreja para procurar isso e não encontrei isso. Então é melhor eu continuar na minha vida Sim. do jeito que estava, melhor eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque aqui não teve o suporte. Então, muitas das vezes eu falo, Deus, me dá o suporte, me dá a força para ajudar esse jovem, ajudar mesmo em oração, em busca. Eu falo sempre pro jovem que muitas das vezes que o jovem ele é muito inconstante, Vitor. Uma hora ele quer, uma hora ele não quer mais.
O jovem é assim. Então tem muitos jovens lá na minha igreja que falam, pô, vamos fazer, Iá, tamo junto, eu quero te Começa ajudar no culto dos milhão. jovens. De repente, Acontece alguma coisa na família, dá uma crise nele, já não vai mais. briga com o namorado, briga com isso, ele já não quer ir mais. Aí você tem que fazer todo o corre de novo, vamos lá, você é especial pra mim, você é importante pra igreja, Deus tem um plano pra sua vida, você tem que fazer todo aquele charme de novo pra trazer ele de É o novo. crente mimado, né? É o crente mimado, aí você tem que Gosto trazer ele de novo, aí você traz ele Eu de já novo. fui assim, já. Eu Então, gostava que o pastor mandava mensagem é pra mim. complicado. Então eu faço todo esse trampo, tá ligado? De buscar mesmo, de ir atrás, de mandar mensagem todo sábado, ó, tem culto, vamos lá, tal, tô orando pela sua vida, nós precisa de você, o reino precisa de você. Então nós faz todo esse trampo para que o jovem venha estar o mais próximo possível de Deus, para que ele não venha se afastar. Porque depois que ele se afasta, é complicado trazer ele de volta. Aquela velha frase, é mais fácil uma pessoa do mundo aceitar Jesus do que uma que saiu da igreja voltar pra igreja. Sim, é complicado, é difícil, é complicado. O diabo amarra mesmo e... Cara, quem vive fora da igreja, cara, que já teve um encontro com Deus, tem uma vida totalmente perturbada, mano. Sim. Eu falo às vezes por mim, às vezes eu tenho dinheiro, eu consigo fazer as coisas, mas de repente bate aquele vazio, tá ligado? Uhum. Bate aquele vazio, bate aquele desânimo, você nem sabe por quê, mano. Porque você já conheceu Jesus, você já teve um encontro com ele. E você já deve ter passado por isso também, porque a vida do cristão ela é de altas e baixas, mano. Antes de você ser líder de jovens, antes de tudo, você teve aquela oscilação, querendo ou não. Falou, Demais. nossa, uma hora eu tava na igreja. Demais. Não que você não tava na igreja, mas você tava com a mente em outro lugar, Sim. tá ligado? Porque tem muita gente que tá na igreja, mano, mas a mente dela não tá na igreja. Não tá na igreja, tá tá em em outras Deus, tá em coisas. outras coisas. Eu lembro que eu cheguei na parte da minha vida, mano, que eu ia na igreja pensando em ir pra festa depois, entendeu? Olha aí que Sim. loucura, mano. E assim, mano, mudando de assunto, ainda na liderança de jovens, quando você recebeu o convite, mano. E aí, Alisson, quer ser líder de jovens? O que passou na sua cabeça, mano? Ah, falar pra você, Vitor, foi difícil, velho. Eu fiquei na dúvida de aceitar, porque uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Você vira pastor dos jovens, né? Pastor dos jovens, Você vira pastor dos jovens. Mas eu falo que a nossa igreja estava numa crise, né? Porque o nosso antigo líder, ele caiu, falhou, então ele pastor e abandonou o cargo. Então nossa igreja estava sem Tava líder. baqueado também, Tava baqueado. Então quem estava conduzindo era o meu sogro, o pastor. Sim. Ele estava conduzindo e ele precisava de algum líder. Então, o pastor estava conduzindo e eles viram em mim e falaram, poxa, o Iá ele tem influência aqui na igreja, os jovens gostam bastante dele e tal. E eu já estava namorando a filha dele, né? Então não teve como fez um vínculo. E aí chegou o convite do pastor, do bispo. Você não quer liderar os jovens, você não quer coordenar os jovens. Aí eu olhei pra cara da minha esposa, que na época ela namorava, e falei, e agora? O que nós faz? Não, tem que decidir agora, você tem que ver agora. Eu falei, não, nós aceita, tal. Quero ser, vamos lá, vamos botar esse projeto pra frente. Mas depois, na hora que eu cheguei em casa, eu falei, nossa, o que eu fiz na minha vida? A minha esposa me olhou pra mim e falou, nossa, como que nós vai dar conta? O que nós vai fazer? Seja o que Deus quiser, Deus vai capacitar. E falo pra você, Vitor, foi difícil. O primeiro ano, segundo ano, foi complicado, os jovens não iam pra igreja. Eu falo que foi anos complicados. Falo, mano, não dá certo, isso aqui não é pra mim, não tem como, tá difícil. Teve um momento que o senhor falou assim, não é pra mim não, vou entregar o cargo. Não tem como, muitas das vezes, muitas das vezes eu pensei em chegar no pastor José, eu falei, pastor, não tem como, eu vou entregar o cargo, não tem como, tá muito difícil. Porque eu lembro que no começo era complicado, eu fazia tudo, acendia a luz, colocava isso, fazia aquilo, e pregava. Você não vê... Era cansativo. Tipo assim, mano, quando você tá nessa fase assim, mano, parece que não tem ninguém. Sim. Mesmo tendo pessoa pra te ajudar, você não vê, mano. Você não vê ninguém. Você não vê ninguém, não via meia dúzia de jovens, mas, mano, não tá fluindo. Eu falo pra você que foi começar a fluir no terceiro ano, que eu já lidero os jovens 3 anos. No terceiro ano começou a fluir. No terceiro ano aí começou a fluir. Aí eu organizei uma equipe de apoio, uma equipe de liderança comigo. Ó, você vai ficar no projetor, você vai ficar na luz, vai louvor, vai recepção. Aí eu ganhei a galera.
Aí o pessoal já pegou a visão, e aí onde que foi? Aí, engrenando os jovens. Sim, mano. Aí foi 50 jovens no culto de sábado, 60 jovens. Hoje nós tá com uma média de 80 jovens, 60 jovens, 70 jovens no Top. culto de sábado. Mano, isso aí só ensina a gente que a gente não pode pular o processo. Não pode pular. Tem que, eu falo, se você quer ser líder de jovens e achar que um ano vai dar tudo certo, vai vir jovens da onde nunca veio, esquece. É duro. Uma pergunta, mano, que eu faço pra você. Se Deus tivesse te mostrado o que você iria passar, Sim. o processo que você iria enfrentar, os não que você iria receber, você teria aceitado? Assumir o cargo de jovem? Se Deus mostrasse pra você, ó, você vai passar isso, isso e isso. Eu acho que se Deus falasse, olha, você vai ser... Vamos colocar um exemplo. Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, cuspido, traído. Se você soubesse que ia vir isso pra você, o que você aceitaria o convite? Eu ia pensar certinho, Vitor. Porque é complicado. Você pode ver, cara, que todas as vezes que Deus chamou, Abraão mesmo, você deve conhecer, Deus, ele mostrou... Deus mostrou o propósito pra ele. Mas não mostrou o processo. Sim, só falou pra ele, sai da tua tenda. Sai da tua tenda e você vai ficar aí, ó. Eu tenho algo grande na sua vida, aí você vai ter grandes nações, tal. Mas Deus não mostrou o processo que ele ia passar. Porque se Deus mostra o processo pra ele, não teria aceitado. Não teria aceitado, falou tudo. Então Deus, ele sabe o que faz, mano. Esses 3 anos aí que você passou, mano, foi um processo. Sim, foi um processo. Eu tive que suportar, não abandonar. Eu falo que a recompensa vem sempre de Deus. A recompensa vem nesse acampamento que nós teve agora. Eu já fiquei bem à frente mesmo do acampamento, organizando, vendo quem vai pregar, conduzindo o culto e tal. Eu e minha esposa ali e tal. O pastor meio por trás deixou eu fazer. E eu falo que no último dia do acampamento foi sobrenatural. Sobrenatural, os jovens chorando, buscando a Deus. Preguei no sábado. Foi uma experiência sobrenatural pregar no acampamento. Mais de 200 jovens e adolescentes. Foi a sua primeira vez? Foi a primeira vez que eu preguei no acampamento. Então dá uma tremida, complicado, mas foi uma bênção. Deus conduziu. Então, voltando no último dia, finalizou, os jovens não querendo ir embora, chorando pela presença. Eu caí em choro, chorei demais. E aí eu olhar para minha esposa chorando. E aí ela fala, poxa, esse é o sacrifício, os 3 anos que nós tava aí lutando por jovens, agora a gente tá colhendo, os jovens aqui chorando, buscando a Deus, aí termina, os jovens vêm, obrigado líder, Deus te abençoe, foi um acampamento abençoado, chorando. Então, você vê que o trabalho está sendo bem feito. Está sendo bem feito. Então, tudo que eu colhi lá, tudo que eu plantei, eu colhi nesse acampamento, que foi uma bênção, um acampamento abençoado. Mano, e todas as vezes assim que eu vejo ali você pregando, ministrando, falando, nossa, Wallace, mano, né, que já conhece assim lá atrás. Quem diria, né? Quem diria, mano, na moral mesmo, quem diria, cara. E a gente fica feliz, né, mano? Sim. Porque, querendo ou não, é amigo nosso, jogava bola com nós, pá. E a gente vê, mano, eu tenho assistido os vídeos que vocês postam lá, você pregando. Mano, a gente fica muito feliz, mano. Feliz mesmo. Não, que bom, Vitor. Porque isso inspira a gente, mano. É bom, eu fico muito feliz, né? Porque Deus tem me usado de uma forma sobrenatural. Tanto nos jovens como nos cultos. Sim. Esse dia eu preguei no culto de sexta-feira também, na libertação lá. Foi uma experiência muito, muito boa. E eu falo que é tudo o propósito de Deus, Vitor. O futebol que não deu certo, os relacionamentos que não deram certo, os lugares que não deram certo. Era para eu ser líder de jovens, era para eu estar aqui hoje. É para nós estar aqui tendo essa conversa. Legal, tudo é o propósito de Deus. Tudo é a mão de Deus. Legal, mano. Deus conhece, sabe quantos fios de cabelo a gente tem, então ele sabe os nossos dias certinho, como que vai ser, tá? Os dias que nós vai sofrer, os dias que nós vai se alegrar. Então Deus sabe tudo, entendeu? O que o Wallace falaria agora para esse jovem assim que tá afastado dos caminhos de Deus, que teve decepção dentro da igreja, e hoje não tem força para voltar, tem esperança? O que o Wallace falaria para esse jovem hoje? Vitor, é igual eu falo para os jovens lá, né? Eu falo por muitas das vezes os jovens não olhar o homem, o ser humano, porque o homem vai falhar, os pastores vão falhar, os líderes de jovens vão falhar, os líderes de célula vão falhar. Falo para o jovem olhar a Deus.
O propósito é Deus, o propósito é a salvação eterna, entendeu? A salvação eterna. Então o jovem, ele tem que buscar Deus e esquecer as coisas momentâneas mundanas. Olhar sempre pro alto. Olhar sempre pro alvo, independente da igreja que ele vai, se é na Viver, se é na Batista, se é na Assembleia, não interessa. Ele tem que chegar lá na igreja e olhar Deus. Porque se ele olhar pastores, se ele olhar fulano que não cumprimentou, se ele olhar o outro que fez isso, ele vai sair fora da igreja, ele não vai continuar. Mas se ele estiver focado em Deus, mano, ele vai embora, ele vai crescer, ele vai ganhar jovens para Deus, ele vai ganhar sua família, ele vai, principal, ganhar a salvação eterna. Então os jovens muitas das vezes esquecem disso. É Deus, não é homem, não é as líderes, não é pessoas, é Deus, ele tem que focar em Deus. É Deus que pode mudar a vida dele, é Deus que pode transformar, é Deus que pode tirar a ansiedade, a depressão dele. É Deus que pode fazer tudo isso. Mas quando a gente tira o foco, a tempestade vem e nos cobre igual Pedro. Não tem como. Tirar o foco de Jesus, a tempestade vai vir e vai afundar. Então os jovens têm essa dificuldade hoje em dia de focar em Deus. Eles ficam focados muito nas pessoas, nas redes sociais, nisso, aquilo, nos relacionamentos. Então ele fica focado nisso, ele não consegue focar em Deus. E Deus está de braços abertos, pronto para fazer algo novo na vida desses jovens. Só que depende muito dos jovens. Deus está pronto para fazer, mas os jovens não dão o primeiro passo. Ele fica preso nisso. Legal, mano. Aí fica o conselho, né? Sim. E, mano, como que tá agora pra você a sua nova vida, né? De casado? Vida de casado, como quem que diria? Tá, mano? Mano, tá uma experiência nova. Tô 6 meses já de casado, velho. Casei em outubro, casei na igreja, foi uma benção, foi uma dificuldade pra casar. Falar pra você, casamento vai dinheiro, Vitor. Vai, tá ligado? Vai dinheiro, irmão. Mas tá sendo uma benção, irmão. Eu chego em casa, minha esposa tá lá fazendo a janta, você senta no seu sofá, joga o seu videogame, você escuta as músicas que você quer, você tem as tuas coisas, a tua cama. Mano, muitas vezes o pessoal fala, casamento é ruim, casamento não casa não. Mano, mas é que o pessoal não sabe aproveitar os detalhes do casamento, né? Que é tudo isso, né? A esposa... É o sofá, é assistir a TV, você ali tranquilo com ela. É os pequenos detalhes ali que, se você pegar, você vê que o seu casamento é uma benção. E outra, se o seu casamento estiver alinhado com os planos de Deus, mano, não tem como dar errado. Agora, se o teu casamento não estiver alinhado com Deus, for um casamento mundano, não tem como, aí vai dar errado. O diabo vai estar agindo, não tem como. Mas graças a Deus, estamos alinhados no propósito de Deus. É normal também, vai ter brigas, vai ter discussão, como qualquer outro, não tem como. Sim. Mas sempre se resolve, sempre a gente coloca Deus em primeiro lugar e fala, poxa, é Deus em primeiro lugar no nosso casamento. Se nós não colocar, não vai dar certo. Graças a Deus tá fluindo. Hã? Só não pode dormir brigado. Não, dormir brigado não. Nem no sofá. Legal, mano. Com água também? Vou tomar, mas é a benção, mano. É bom demais. Eu nunca imaginei eu casado não, Vitor. Eu não imaginei não. Assim, eu não... Assim, vou casar. Mas assim, eu não imaginei você casar. Então, ninguém imaginava, eu acho. Mano, mas... um sonho do Alisson aí, que o Alisson ainda não conquistou. Falar pra você, Vitor, eu vou no dia após dia. Tenho sonhos, lógico, de ter uma casa melhor, de ter... Vamos lá, um carro, uma moto melhor, mas eu vou dia após dia. Sim. Eu não sou aquele cara que fica pedindo coisa pra Deus. Ô Deus, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo, quero um carro, quero uma moto. Você sabe que muito certo, vai. Fala assim, muito obrigado pela minha vida, pelo meu ministério, pela presença que eu tenho de ti, obrigado por tudo, e eu vou deixando fluindo, Vitor. Eu vou deixando fluindo, dia após dia. Eu sei que vai vir naturalmente, eu sei que Deus vai me abençoar com algo maior. Buscar primeiro o reino de Deus. Sim, as outras coisas vai ser acrescentado. Então eu fico nesse versículo, as outras coisas vai ser acrescentado. Então eu tô tranquilo, entendeu? Então é bem difícil eu orar para pedir as coisas para Deus. Eu só agradeço mesmo a Deus pela minha vida, pela misericórdia, por me ter resgatado do mundão e tá na presença dele. Legal, mano. Uma pessoa que o Alisson se inspira, assim, pode ser pra vida, pode ser alguém da igreja que te inspira bastante. Sim. Questão ministerial, pregação e tal, tem o meu sogro, né? Meu sogro
É diferente, não é porque é meu sogro, não. Mas Vou bem falar. antes, quando eu não namorava a filha dele, Não já. falar, pode... Agora não pode ter problema, já casou. Não, mas bem antes de eu namorar a filha dele, eu já via ele com outros olhos, um cara abençoado, um cara exemplo mesmo uma de inspiração Deus, pra uma você. inspiração pra mim, entendeu? Então é uma inspiração em pregação, em homem de Deus, homem de família. Então meu sogro, Legal. o pastor Maciel, ele é diferente. O medo do Alisson. Fala assim, pô, tem um medo. Queira não, todo mundo tem um medo. Sim. Medo da morte, medo de perder os seus pais. Uma coisa do tipo assim. Um medo, Vitor, um medo que eu tenho mesmo de verdade. É eu lutar pela minha salvação e perder ela. Por alguma coisa, sei lá, por algum erro, algum deslize, isso eu tenho bastante medo mesmo. Né? Tem várias outras coisas, os pais e tal, mas isso vem me corroendo, sabe? Nossa, Então, eu você preguei tem pra medo caramba, fiz isso, fiz aquilo. Chegou no último lance do Chegou no jogo. último lance, sei lá, mano, briguei com a esposa, briguei no futebol, e xingou e tal, e Jesus voltar e ficar, tá ligado? Acho que é mais fácil você brigar no futebol do que com a esposa. Não, no futebol é duro. Então é um medo que eu tenho, entendeu? Onde eu venho me policiando melhor. Falando, não, eu preciso ficar firmão mesmo na santidade, buscando sempre a Deus, porque Jesus virá como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Então tem que estar atento, tem que vigiar e estar pronto. Essa parte de vigiar é a mais difícil, né, mano? Mais difícil. Você tá ali, que nem você falou, preguei, fiz tudo certinho, na última hora, briguei com a mulher e fui pro complicado. Então tem toda essa questão aí. Você falou pra mim também lá atrás, cara, que você tinha um sonho de ser jogador de futebol. Aí eu tava lembrando, mano. Sim. Na época do Jair, dos treinos de quadra que a gente teve lá atrás. E você ainda era goleiro, mano. Por que o Ian era goleiro? Não, os treinos com o Jair era muito bom. Era uma época que dá vontade de voltar lá atrás de novo, né? Nossa, que época gostosa. E nós treinava junto, né? E eu comecei como goleiro, não sei também. Não sei se era por inspiração do meu tio que jogava no gol, ou gostava de goleiro, e comecei no gol. Aí eu falei, o quê? Não vou decidir sair fora disso aqui. Reserva do Hard. Não, reserva do Hard não dá. Mas era uma época de treino muito legal, né, Vitor? Aí não dá, né? Não dá. É difícil. A gente se divertia muito, né? Treinando, não tinha preocupação, não tinha nada, boleto, a gente só queria jogar. Não tinha E conta. foi uma época pagar. bem legal, graças a Deus. Eu me diverti bastante naquela época. E aí, mano, o que você me fala aí do tempo lá atrás pra rapaziada aí que tá aí hoje aí? Sim. Jogou com nós lá atrás. Rapaziada, vocês estão vivos? A galera sumiu, né? Faz tempo que eu não vejo a galera, Bastante né? gente. Mas de vez em quando eu vejo uns aí jogando campeonato amador, no 1º de maio, principalmente. A galera eu vejo aí, Mano. troca uma ideia. A galera é bem legal. É bom ver a galera lá de antigamente, né? É bom, gostoso. Aí você não sabe se a pessoa... Como tá os caminhos dela, né? Se ela tá buscando a Deus, como que tá a vida, né? Mas a gente sempre tenta passar algo pra eles. Tem dia que eu vou, assim, brincar, né? Porque jogar bola eu não jogo mais, né? Tô pesado. E assim, que nem você falou, né? Chega numa idade que você já não liga muito pro futebol, tem outras prioridades, outros tipos de sonho, então você não liga muito pro futebol. Que nem, mano, tem muito cara que era ruim lá atrás, na época do Jair, que tá jogando bola hoje, moço. Jogando bola. Aprendeu a dominar a bola, aprendeu a chutar. Fez o fundamento, né? Fez o fundamento. Aprendeu o fundamento. Bastante lá não sabia, né? Mas o Pedrão falou pra mim que ele não sabia fazer fundamento. Eu vi lá, o Pedrão falou que não sabia, foi uma dificuldade, né, pra ele. Ele foi na base da raça, as pessoas zombavam dele. Mano, e uma coisa que eu odiava também era fazer fundamento em treino, irmão. Era ruim, né? Era chato, você já queria ir pro coletivo lá. Não, na época do Jairo mesmo, lá da quadra lá, na época do Ziz era pior. Do Ziz? Cristiano precisava fazer os bagulhos, ia na frente. Ele falou, Mitinho, puxa a fila aí. Mano, na moral, velho. E eu esquecia, mano, os exercícios. Como que é o primeiro, como que é o segundo. Coordenação, né? O Iá já era mais acostumado, né? Quando já, né? Já chegava, Iá, vai lá, puxa lá. O Iá já ia, pá, fazia os treininhos. Mano, mas pra quem tem dificuldade mano, de fazer essa parada aí. Pior que os caras falavam assim, pô, o cara joga mó bem, mas na hora de fazer o fundamento, o cara não tem preparo nenhum, velho.
Eu também não tinha, não, mano. Eu chegava lá, eu arrebentava nos treinos, no jogo. Vai assim, fundamento, não, vai na frente aí. Já vai acompanhando. Eu tinha que deixar uns 5 na frente pra fazer pra. Mano, mas eu ainda não aprendi, ainda vai mais um. Jogava o outro pra frente. Não, era bom aquela época. Nossa, que época gostosa. Nossa. E assim, mano, você já jogou em algum time profissional? Que nem você falou que tem sonho de ser jogador. Como que foi? Jogou? Ah, minha vida toda foi futebol, Vitor. A paixão é futebol. 2012, 2011 ali, sempre jogos regionais, jogando pra fora, com a antiga FAI que tinha, do Atlético, treinando com o Marcel na época, com os Rosseto lá, então o pessoal levava nós pra jogos de fora e tal, e sempre em busca do sonho, ser jogador, mas sem na área financeira não tem nenhuma, sem ajuda nenhuma, na raça, no talento, né? Os caras falavam, você é bom tal, mas financeiro não tinha nada, não tinha empresário, não tinha nada. E pesa muito? Pesa bastante. Muito cara que não adianta ser só bom, né? Só ter o talento. Tem que ter a parte do empresário, parte do dinheiro, pra você alavancar. Senão não vai. Mano. Senão você tem que ser fora da média. Você tem que ser o cara fora da curva mesmo. O cara que é diferente mesmo. Cara que não tem como. O dom nato. O dom nato. Aí você vai embora, ser empresário, sei lá, porque o cara vai bater o olho e vai, não, esse cara nós tem que levar. Agora, não adianta ser bom. Tem uns tem uns 10, 20 igual você, que corre, que dribla, que faz gol, não adianta. Com as duas pernas. Então eu tentei. Aí em 2016 eu fui pro profissional lá do Atlético, o Pedrão me levou. E foi uma experiência bem legal. Chegamos na final da Copa Paulista também. E uma experiência legal estar ali com os caras maior de idade, os caras que já jogou, todos os caras top, junto com o Pedrão. Então é uma experiência, foi bem legal. Depois fui pro Monte Altense, lá no MAC. Lá fiquei profissional, lá eu virei profissional, os caras assinou a carteira e tal. Vai ganhar R$500 por mês. Aí já começou a dar aquela animada. Aí começou a dar aquela animada. Falei, poxa, agora eu tenho que fazer pra acontecer, né? Mas era complicado, né? Porque tinha jogo que era titular, tinha jogo que o treinador sacava. Tinha jogo que não entrava. Então não dava pra você mostrar o seu talento muitas das vezes, né? Manter a regularidade. Não tinha como manter. E depois aí em 2018 eu continuei lá no MAC, continuei mais um ano, a gente chegou na final da Copa Paulista contra o Corinthians lá de Prudente. Lá no Prudentão nós jogou. Só que nós perdemos, então nós fomos vice-campeão. E foi uma experiência boa, bem legal. A gente ficava alojado lá numa casa lá perto do campo. Aí tanto que eu tive que parar a célula aqui, que eu já fazia a célula, parava a célula aqui. Aí eu falei, mano, e agora? Eu vou ficar sem fazer célula? Não, eu vou abrir uma célula aqui no alojamento, não tô nem aí. Legal. Deixa eu reunir os caras lá e falei, galera, ó, o negócio é o seguinte, toda segunda aqui vai ter célula. Quem quiser participar, vem. Aí os caras falaram, legal, vai ter célula, boa. Aí chegava a segunda, dava 8 horas. Eu falei, eu reunia lá, os caras vinham. E orava, buscava, pedia conselho, olha, ora pela minha vida, ora pela minha casa, pela minha família. Então toda segunda, eu ficava a semana toda lá, só ia embora no final de semana. Verdade, então Deus já tava te preparando ali já. Eu já tava me preparando ali. Eu decidi fazer a célula ali. E tem jogador que eu vejo, os caras eram tudo de Matão, Pitangueiras, Taiúva, os caras eram tudo de cidade fora, né? Tudo da cidade aqui do lado. Aí eu vejo os caras buscando a Deus, vejo que os caras postam alguma coisa de Deus. Falo, mano, é uma semente que eu plantei lá atrás, lá em 2018, lá em 2017, na célula. E hoje os caras tá dando frutos, os caras tá buscando a Deus. Legal. Uns continuaram, outros não, faz parte, mas a semente foi plantada. Então já tava nessa questão da célula, da igreja, mesmo através do futebol já tava tal. E aí depois 2018 acabou, aí eu falei, não, eu vou brecar, eu não quero mais, vou tirar minha carta, precisava arrumar um trampo, tava namorando, não tinha dinheiro pra comprar uma caixa de bombom, presente, eu falei, não, eu preciso me se virar, mano, não posso depender do futebol. Chegou um momento da sua vida que... Não, chegou um momento, eu falei, não, bateu na bunda, eu falei, não, minha idade também já tava com 23, 24, falei, não dá mais não. Queira ou não, tem uma pressão também da família. Tem uma pressão da família. Não dá mais. Ainda mais namorando, precisa ajudar a família, precisa... alguma coisa, tirar carta, ficar andando de bicicleta, não tem como. Porque assim, mano, você vê o tempo passar. Eu acho que o mais difícil que nem nós ainda é jovem, mano. Sim. Não.
Você vai vendo o tempo passar e você vê, e pior que você fica olhando a vida dos outros. Mano, fulano conquistou isso, eu não... Tem, bastante gente. Você começa a parar de olhar a tua grama da tua casa e olha a grama do vizinho que tá verde. O outro tá com carta, o outro tá não sei o quê, o outro tem dinheiro pra comprar um buquê, eu não tenho. Embaçado. Você tá ali na tua casa de boa, de repente você começa a olhar o quê? A vida do outro. Sim. A grama do vizinho tá verde, a minha não tá, mas tá com a mangueira na mão, mas você não rega a tua. Não rega. Você fica olhando a do vizinho. Sim. Mas a partir do momento que você olha a tua, também começa a conquistar, começa a conquistar. Aí eu brequei mesmo. Eu falei, agora eu vou só jogar aqui na cidade, normal. Futebol vai ser mais uma... se divertir. Aí eu decidi. Falei, não, agora eu vou tirar minha carta. Eu tirei minha carta, comecei a trampar tal. Aí a gente começou a conquistar minhas coisas. No começo, assim, Mas foi difícil desistir. Baque, né? Falo Porque pra você, você fala assim, tentei desde pequeno, desde... Mano, como que, assim, depois eu vou ter que trabalhar, vou ter que construir uma vida, tirar minha carta, mano, como que você enfrentou isso? Porque você abriu mão do seu sonho maior, assim, ser jogador, dar um futuro melhor pra sua família. O que passava na tua cabeça, mano, depois que você falou, não vou realizar? Graças a Deus, Vitor, eu tava já firmado na palavra. Então já entendi a palavra, então, não te baqueou, já entendi, não foi então um baque tão grande. Mas baqueou, lógico, senti, falei, nossa, era meu sonho, eu queria ser jogador de futebol. Sim. Ainda mais as pessoas chegavam assim, você joga demais, você tem talento. Sim, mano. Mas eu falava, não tentei até onde dava, não fui até... Não foi por falta de vontade. Não foi por falta de vontade. Então eu fico mais feliz por isso, porque eu tentei, fui até o final, dei o meu melhor, joguei no time profissional, graças a Deus, sabe? Não um time de escalão alto, mas joguei no time profissional, sei como que é o vestiário, sei como que é o negócio de escalação, o treinador fala faz isso, faz aquilo, então eu aprendi bastante pré-eleição, concentração, ficar alojado, então eu senti como que é também ter essa vida, entendeu? Legal. Mas que nem eu falei, eu tava firmado na palavra, então eu já estava envolvido com a célula, já com a igreja, então me fortaleceu a igreja, me fortaleceu a palavra de Deus, então não fiquei tão baqueado assim, para mim foi mais tranquilo. Mas eu imagino quem não é firmado na palavra... dá um baque, né? Dá um baque, o cara falou, e agora? O que eu vou fazer da vida? Tentei, mas e agora? Porque se o cara não tiver firmado em Deus, que nem você falou, o cara tira a vida. O cara tira a vida, tem uma depressão, entendeu? E entra pra vida errada também. Entra pra vida errada, vai pros caminhos das drogas, vai traficar, vai roubar. Mano, uma pessoa também que eu via que tinha um futuro, não sei se joga lá, que nem o Marlon, mano. Não sei se ele tá jogando nos Estados Unidos, como que ele tá vivendo lá, mas é um cara assim que eu olhava sempre com ele lá, a amizade dos seis é da hora. Os caras devem estar, tipo assim, jogando em algum time junto, né? Sempre tem expectativa, mano, de ver o teu ou ele, assim, em algum time. Assim. O Marlon, nossa, o Marlon é irmão pra mim, o Marlon é benção. O Marlon, eu falo que ele tentou também. Ele tentou, foi lá pros Estados Unidos. O pessoal acha que nos Estados Unidos é fácil, mas é complicado. Ele falou pra mim que a realidade lá é outra, né? Então ele tentou, não deu certo, voltou pra cá. Aí depois voltou de novo, aí ele começou a se envolver com uma menina lá, aí até que ele casou agora com a menina e tal, aí ele virou cidadão lá americano, então ele conquistou. E hoje o Marlon não tá jogando, mas o Marlon ele dá aula pras crianças, então ele virou professor lá nos Estados Unidos, então ele tá dando aula pras crianças. Eu vou comentar comigo, ele tinha se formado lá, ele se formou, o inglês tá em dia, né, que conversei com ele, o homem tá ele é embaçado. Entendeu? Ele não conseguiu virar jogador, mas ele tá trabalhando na área que é do futebol também, que ele envolve futebol. Legal, mano. Então pra ele é um sonho realizado também, deu certo. Você pretende, mano, um dia se envolver assim, com educação física? Eu tava com esse propósito, né, de começar minha faculdade agora, na questão da educação física. Legal, mano. Eu queria fazer... Você tá muito bem, mano. Você tem perfil. Eu sei, a questão que nem você falou, coordenação, perfil, né? Pro perfil e tal. A questão mesmo é fazer faculdade, estudar, terminar, fazer certinho, mas eu pretendo fazer essa área. Se você você vai se dar muito bem. Sim, eu pretendo. É uma área que você já conhece, é uma área que você gosta e é uma área que vai ser fácil você se adaptar ali. Mas eu pretendo sim. Eu tava até falando com a minha esposa que eu quero fazer faculdade, eu vou fazer em nome de Jesus, vou realizar.
esse sonho também de estar na área, de estar envolvido ali. Nunca é tarde, mano. Não, nunca é tarde, acho. Geralmente as pessoas costumam sempre olhar pra idade, né? Ô, Sim. tô com 40, 50 anos, já não dá mais pra mim. Mano, só não tem jeito pra morte. Depois que você morrer, acabou. Bora, dá tempo sim. Oxe. E, mano, quanto mais idade a gente tem, mais a gente vê pessoas que a gente gosta indo embora, né, mano? Uma pessoa também que marcou minha vida foi o Elton, mano. Sim, lembro dele. Torcia, jogava bola com nós. Mano, até hoje eu não acredito, mano. Sério? Tipo assim, que ele acabou perdendo a vida por uma fatalidade, né? Um acidente, né? A gente estudou junto, jogava bola junto, Lembro. conversava também com ele bastante, trocava bastante ideia com ele. E era um menino alegre, né, mano? Menino do bem. Aí você vê, mano, que a gente não é nada, né? Não é nada. A gente tá aqui hoje. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Faremos. Entendeu? Eu lembro dele, nossa, menino, gente boa, né? Nossa, gostava bastante dele. Super alegre, né? Super Sempre alegre ali com a galera, o Léo, o Elton, os caras, né? Natan. Mas o moleque cresceu com nós, né? Cresceu com nós. Ele era forgado, hein? Forgado. Era forgado, ó. Ele era Se você estiver assistindo aí, você sabe que você era forgado jogando bola. Mas foi uma fatalidade, velho. Nossa, foi uma tristeza muito grande, né? Mas imagina nós que Cresceu junto né, ali, imagina pros familiares, o pessoal lá do mutirão ali, né? Que gostava bastante dele. Pelo amor de Deus, né? Mas hoje eu fico muito feliz lá por ter inaugurado a quadra lá, com o nome dele. Feito essa homenagem a ele. Essa homenagem aí. Porque assim, mano, é um cara que sempre fez o bem, sempre foi querido, sempre foi amado. Sempre fez amizade com todo mundo fácil. Sim. Deu trabalho na escola? Deu trabalho na escola, mas é normal. Quem não deu trabalho na escola? Todo mundo já deu, mano. Quem não deu? E assim, mano, só de ver você aqui, pra mim já é um milagre. Ô, Vitinho, você tava lá no fundo, hein? Uma zoação, ninguém fazia lição. Chegamos na escola, cara. Chegamos na escola lá. Que nem, mano, acho que era só eu que ia na igreja, pô. Olha o Cleitinho aí, o pastorzinho. É mesmo. Aí, os caras hoje virou pregador, virou líder de jovem. Você vê como que muda as coisas, né, Vitor? Benção, velho. Bom demais. Estamos chegando ao final, né, da nossa entrevista. Conversamos bastante. Tenho certeza que as pessoas, que os jovens, todo mundo que for assistir aí, vai parar, pensar, refletir nessa palavra, na sua trajetória de vida, nos momentos que você passou para você chegar aqui hoje. Você pode ter certeza, mano, que muitas pessoas, você influencia bastante pessoas com o trabalho. E tem um trabalho lá que você faz na igreja também com as crianças, que talvez a gente comentar, né, mano? A gente faz o trabalho lá com as crianças, né, que a gente tem de terça e quinta lá. As crianças vai lá para treinar. Então a gente separava uns professores lá para dar treino, fazer um rodízio com eles, aí a gente dava o treino para eles. Sim. Depois de cabo o treino a gente faz uma oração bem legal lá para eles também. Legal. Então vai bastante criança carente, criança ali do bairro do Mutirão, da Coab. Então vai bastante criança ali treinar, a gente passa um pouquinho para eles e também depois a gente ora pela vida deles, eles têm um momento ali de oração, de busca. E é legal, mano, isso aí que você tá falando pra mim, porque muitas vezes, muitas crianças dessa, mano, não todas, tá? Não vou generalizar, mas assim, muitas crianças crescem muitas vezes sem o amor do pai e da mãe, mano. Sim. Sem a presença deles. Pode ter um pai e uma mãe, mas não tem a presença. Muitos crescem com a avó também, né? Com a avó. E não, mano, às vezes a criança, se ela não tiver alguém perto pra ajudar, pra mostrar o caminho certo, ela acaba se movendo com coisa errada, se movendo com droga, com bebida, com prostituição. Então é um trabalho legal, mano. Continua fazendo esse trabalho aí, porque, mano, a recompensa, que nem você falou, a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Não vem de homens, e sim vem de Deus. E é isso, mano. Recompensa lá na frente. É isso aí, galera. Estamos no final da nossa entrevista, encerrando. Desde já, mano, queria agradecer você pela presença, por aceitar o nosso convite. E assim, mano, tô muito feliz mesmo. E é isso, galerinha. Pra galera também que quer patrocinar o nosso projeto, fala aí, Galera, vocês que patrocina aqui, os meninos são abençoados, os meninos estão no caminho certo, eles estão com uma administração aqui top, o lugar aqui é top, é abençoado, muito lindo, muito bonito.
Ajuda a galera, ajuda eles. Eu creio que você vai ser um grande canal de bênção para a vida deles. Aí, ó. Então, ajude eles, ajude esse canal crescer, que venha passar mais jovens, mais pessoas aqui abençoadas para contar um pouquinho das histórias deles. E eu creio que você vai ser um grande canal de bênção na vida deles, em nome de Jesus. É isso aí, mano. Ó, o homem deu papo. Eu ia falar aqui, mas o homem tá aqui na casa já deixa ele falar, né? Tá acostumado a falar mesmo. E é isso aí, galerinha. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado. Vitor, é nóis. Tamo junto, tá? Muito obrigado, Tamo mano. junto, irmão. Deus abençoe. Pra cima, segue. Vambora.